Então, coragem, sou eu, não tenha medo. Essa frase de Jesus, talvez é importante a gente se perguntar à luz dela. Assim como na travessia dos discípulos lá no mar, pensaram que Jesus fosse um fantasma, será que de fato não tem fantasmas também na nossa vida? Será que você também não compreendeu nada a respeito dos pães? Olá, um bom dia, meus caros irmãos, queridas irmãs, devotos e devotas de Santo Antônio, paroquianos, paroquianas. Hoje é quarta-feira, dia 7 de janeiro. Vamos rezar hoje, vamos meditar hoje com o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. E logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. E então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." E então subiu com eles na barca, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Veja, caros irmãos e irmãs, como é bonito quando a gente consegue acompanhar o Evangelho diário, a sequência, né? De novo, sempre eu vou recordar essa semana, né? Para a gente não perder o fio condutor. Domingo celebramos a Epifania, a manifestação do Senhor. E depois, na segunda-feira, o início da missão. Ontem, a multiplicação dos pães e hoje a sequência, né? Do grupo que vai para outra margem. E por isso, para chegar na outra margem, tem que atravessar, né? Tem que atravessar o mar. E com tudo aquilo que significa o mar. Portanto, nós temos aqui os discípulos espantados, com medos. O espanto dos discípulos, unido, claro, à falta de fé em Jesus, invadiu o coração deles, porque não tinham compreendido o sinal dos pães e a própria identidade do seu mestre, como Messias e Filho de Deus. Aliás, isso vai ser uma tônica também do Evangelho, a dificuldade dos discípulos de compreender corretamente o sentido do Messias. As perspectivas de Jesus e dos discípulos, elas são diferentes. Diz o Evangelho que eles têm o coração endurecido, tal como Israel também no deserto. Para reconhecer o rosto do Mestre, a comunidade precisa de acolhê-lo na sua barca e confiar nele. Esse é o primeiro critério. Invocando-o na oração, pois, claro, no andar da nossa barca, não vai faltar momentos de provação na vida, não vão faltar tempestades, não é verdade? E como elas aparecem no nosso cotidiano. Então, a multiplicação dos pães, em que os apóstolos tinham participado de maneira ativa, claro, presenciando tudo aquilo, deixou eles humanamente satisfeitos e eufóricos. De certa maneira, com o gesto do Evangelho de hoje, Jesus meio que teve que fazê-los cair na real. Para isso, mandou eles para o mar. O mar é sempre aquele cenário da incerteza. O que vai ter na passagem, no atravessar ao mar? Então, as dificuldades encontradas ao passarem para outra margem obrigam-nos a abandonar as suas demasiadamente humanas, e enche eles de terror, de medo. E é nesse momento que Jesus intervém. Fiquem tranquilos, coragem, não tenham medo, sou eu. Ou seja, quando Jesus fala isso, eles como que retomam a confiança.
eles compreendem que tem que avançar com Ele, não sem Ele. Mas precisam de fato ter fé. Que Ele é o Salvador. Uma fé mais alta. Porque eles ainda, diz o Evangelho, não tinham entendido aquele sinal da multiplicação dos pães. Estavam com o coração endurecido. Talvez com o coração ainda assim, meio que eufóricos, como nos diz, com tudo aquilo que tinham presenciados. Então ainda faltava para eles crescer na fé, amadurecer na fé. E Jesus terá de falar para eles várias vezes da sua paixão para fazer eles avançar na fé, na disponibilidade para o seu chamamento. Então, coragem, sou eu, não tenha medo. Essa frase de Jesus, talvez é importante a gente se perguntar à luz dela. Assim como na travessia dos discípulos lá no mar, pensaram que Jesus fosse um fantasma, será que de fato não tem fantasmas também na nossa vida? Será que você também não compreendeu nada a respeito dos pães? É uma pergunta para a gente. O que Jesus queria dizer com a expressão coração endurecido, exatamente? Não se trata aqui de olhar para os discípulos e dizer assim, eles têm um coração maldoso. Mas é aquela situação de alguém que não percebe o que está acontecendo ao seu redor. Falta para eles ainda crescer na fé, maturidade, sensibilidade. Eles não percebem ainda o significado dos acontecimentos. Não percebe que alguém está sempre ao seu lado, caminhando com eles. E claro, por que não dizer também que esses fantasmas, eles também habitam a nossa mente. Impedem a capacidade que ela tem de nos situar na vida. Não é verdade que isso acontece? As coisas vão acontecendo e eu não me dou conta do significado de cada fato e dos fatos no seu conjunto. Jesus, ele reza na montanha, o mar se agita, Jesus sobe no barco, ele se manifesta e o vento cessa. Ora, a gente pode dizer assim, celebramos o Natal, a Epifania, a gente diz assim, o menino, ele veio para ficar perto da gente. Claro que não está fácil remar nesse mar nosso. Às vezes até porque nos tiraram os remos e querem que façamos o barco avançar. Portanto, vamos escutar o que Jesus nos diz também nesse nosso mar que vivemos. Coragem, sou eu. Perguntemos, o coração da gente, o teu coração, nosso coração, ele continua endurecido? Vamos pensar hoje, como está o nosso coração? Que Santo Antônio nos ajude, nos dê muita força, coragem, para fazermos também a nossa travessia, na certeza de que o Senhor Jesus ele está conosco no barco da nossa vida. Paz e bem, até amanhã.